Em tempos de instabilidade, os investidores correm para a segurança dos títulos do governo americano. E será que existe espaço para os papéis soberanos brasileiros também? Eu converso agora com André Esquiboala, gestor da Precision Asset Management. André, os Estados Unidos pretendem emitir mais de 2 trilhões de dólares em dívida esse ano. Isso mostra que a demanda por ativos em renda fixa aqui nos Estados Unidos está grande. Uma queda no retorno desses papéis faz a dívida brasileira ficar mais atraente para o investidor? Com essa emissão que eles estão pretendendo fazer durante o ano inteiro, com certeza os retornos dos títulos brasileiros vão fazer diferença, por mais que a taxa ainda esteja muito elevada e mesmo com perspectiva de queda, a gente acredita que realmente vão atrair recursos de fora para o Brasil. Agora, por outro lado, os juros também estão em queda no Brasil. O que vai pesar mais? Na verdade, é uma questão mais relacionada ao risco do país e é relacionada à transferência entre capitais em vários países, né? Um dos fatores importantes é a gente prestar atenção como é que vai ser o risco, que é inclusive medido pelo JP Morgan, diário do Brasil em relação ao juro que nós pagamos aqui em relação ao título americano. Esse risco ele pode causar com que essa queda de taxa de juros seja ineficiente ou faça com que esse recurso que venha para o Brasil seja de menor magnitude. Então, podemos ter, por outro lado, uma queda no risco país e aí atrair muito mais capital para o Brasil. Agora, o senhor já nota uma maior procura por títulos brasileiros ou isso é uma expectativa um pouquinho mais para frente? De certo modo, já começou o incremento da procura por títulos brasileiros. Teve uma emissão de Petrobras nos Estados Unidos na semana passada. Essa emissão foi muito bem aceita pelo mercado. E isso é um bom sinal que talvez exista um certo apetite para mercados emergentes sendo retomado na consciência dos investidores americanos ou dos investidores globais. Agora, nessa volta pelo apetite por títulos de mercados emergentes, então os títulos corporativos, ou seja, de empresas brasileiras, o senhor mencionou o caso da Petrobras, eles tendem a ser mais atraentes do que os próprios títulos soberanos? De certo modo, normalmente os títulos de empresas pagam sempre acima dos títulos soberanos e muitas empresas no Brasil, o caso da Petrobras, são de excelente rating, excelente análise de crédito e histórico de crédito, de pagamento dos seus títulos nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, provavelmente, haverá uma migração entre títulos públicos e títulos privados, preferencialmente para títulos privados, até por uma questão de retorno. O senhor vê um ambiente um pouco mais favorável para essas empresas emitirem mais desses títulos também? Uma certa cautela. O ambiente ainda não é tão favorável, são poucas emissões que estão aparecendo no mercado agora no começo do ano, o mercado ainda é muito incerto, a questão do problema americano de liquidez e da crise de confiança nos Estados Unidos, como disse o Ibrahim Eres, um amigo, realmente é uma questão de dinâmica, não é uma questão estática, cada dia esse valor é alterado e não tem nada ainda que mostre uma perspectiva de melhora no curto prazo. Então, até o final desse ano, a gente acha que ainda vai ser um ano muito complicado. Vai só realmente quem precisar captar que vai começar a emitir títulos agora, nesse momento de incertezas. Voltando a falar um pouquinho sobre os papéis soberanos. Títulos da dívida interna ou externa? O que está mais atraente? Olha, eu acho que por enquanto interna. Sem dúvida, os juros que a gente paga realmente ainda estão muito elevados e isso pode fazer com que seja um momento de incentivo para, por exemplo, dívida pré-fixada nesse momento. E quem é que está buscando esses papéis de renda fixa? São investidores locais ou que estão vindo do exterior? É difícil a gente precisar. Eu acho que ambos os dois tipos de investidores estão procurando retornos com baixo risco e operações curtas, operações de curto prazo. Eles estão evitando realmente se engajar em operações de longo prazo ou de baixa liquidez, até porque não se sabe ainda quanto eles vão precisar de recurso para pagar resgates de fundos de investimento, para fazer face aos fundos de pensão, fazer face à sua meta atuarial e etc. André, muito obrigada pela sua presença aqui na Bloomberg mais uma vez. Eu acabo de conversar com o André Esquiboala, gestor de investimentos da Precision Asset Management. Bloomberg, o mercado é aqui, a gente vai ao intervalo, mas volta em instantes com muito mais sobre o mercado financeiro para você. Aguarde!